E aí, pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre escopo. E por que escopo é importante de entender? Porque isso diz respeito sobre qual é o ciclo de vida das partes do seu código. Quando eu digo partes, estou me referindo basicamente em variáveis e funções. No C Sharp, o escopo ele é definido pelas chaves que existem no seu código. Então, quando nós falamos de escopo de uma classe, nós estamos falando de tudo que existe dentro da abertura das chaves e do fechamento dessas chaves. Como eu estou usando o Visual Code aqui, é possível você notar algumas marcações nesse editor que permite você visualizar qual é o escopo. Então veja bem, o escopo da classe ele está aqui nessa linha que está aqui tracejada, né? Na verdade ela deveria ser contínua, mas essas referências aqui criam esses buracos na linha. Mas em todo caso, você pode notar que além da linha, você também tem uma marcação, uma coloração diferente das chaves. Então aqui a abertura de chaves fica amarela e as demais estão rosas. Se você quiser saber o escopo de uma outra parte do código, por exemplo, da função start, você pode observar aqui que também tem a abertura de chaves e o fechamento de chaves. E assim por diante. Então, o que isso quer dizer? É que coisas que existem dentro de um escopo menor não existem no escopo maior. Tá, isso pode parecer um pouco confuso, mas quando nós, por exemplo, declaramos uma variável aqui no escopo da classe, esta variável vai existir dentro de todos os outros escopos que estão dentro da classe. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar a variável counter aqui dentro da minha função start, eu posso acessá-la, não tem problema. Então, ela existe aqui no escopo e ela continua existindo até o fechamento desse escopo. Portanto, tudo que há dentro desse escopo da classe vai permitir o acesso à variável counter. Assim como nós fizemos aqui na função update. Então, você pode aqui incrementar a função update em 1 e aí, beleza. Esse é o acesso que você tem na variável counter. A mesma coisa com a mensagem. No entanto, se você quiser utilizar uma variável dentro de uma função, ela não vai existir fora dessa função. Então, se por acaso eu criar uma variável aqui que se chama, por exemplo, do tipo float, myFloat, um nome bem genérico, e vai receber o valor de 10.5. Beleza, então eu estou declarando uma função dentro do start, myFloat. Se eu quiser acessar, por exemplo, myFloat aqui dentro do update, veja que ele não existe. Eu não consigo atribuir nenhum valor, porque se você coloca o mouse aqui, ele diz mais ou menos para você o problema. O nome myFloat não existe dentro deste contexto. Então, o escopo também pode ser interpretado como contexto. Veja que, se você quiser uma variável que seja acessível dentro das duas funções, você precisa mover essa variável para fora do seu escopo e aqui acessá-la normalmente. Então, agora ela passa a existir como as demais. Então, se você cria uma variável dentro de uma função, essa variável ela vai existir no início dessa função, né, dentro aonde você a criou, e no final do escopo dessa função, ela deixa de existir. Isso é um gerenciamento automático de memória a partir dessa linguagem que nós estamos utilizando, que é o C Sharp. Então, desta maneira é que ele vai administrando os acessos e as alocações de memória e excluindo as coisas. Uma coisa importante de se entender também é que um script, ele existe enquanto o objeto que está associado a ele também existe. Portanto, se você atribui um script a um GameObject lá na Unity, e esse GameObject existe na cena e ele está funcionando como um monstro, um NPC qualquer, ou um player, ou mesmo um objeto estático que tenha um script, por exemplo, que faça-o simplesmente ficar rotacionando ou brilhando, qualquer coisa que você quiser. Essas variáveis que você declara aqui no escopo do script, elas vão continuar existindo na memória. Então, aqui você precisa ter um certo cuidado do que você declara dentro do escopo do script ou dentro do escopo das funções desse script, porque assim você pode otimizar ou não essas informações, esses dados, né? Porque não é desejável que você coloque todos os dados possíveis na memória e deixe eles vivos, entre aspas, para que você acesse a todo momento. É muito importante que você saiba quais dados você precisa que estejam ativos e quais dados você pode utilizar temporariamente e depois deixar que ele exista, apenas para fazer um cálculo específico ou executar uma função específica. Então, a compreensão sobre escopos é muito importante. Normalmente, quando você precisa acessar essas informações ou esses dados fora desse script, porque em algum momento nós veremos como interagir entre scripts.
como que um player consegue interagir com um objeto ou com um monstro e etc. Né? Existem muitas outras interações dentro da Unity. Portanto, quando você tiver essa necessidade, você vai entender que eu preciso então declarar dados ou variáveis num escopo onde scripts externos podem acessar. Mas quando eu tenho, às vezes, funções específicas, eu posso usar variáveis que são, entre aspas, temporárias, ou simplesmente parte de uma função, e assim, ao final dessa função, ela deixa de existir. Nós também temos outras estruturas que utilizam escopos que veremos a seguir. Por exemplo, como estruturas condicionais, como o if, ou mesmo estruturas de repetição como for, ou funções customizadas. Nós podemos depois criar nossas próprias funções. Utilizando a mesma estrutura que usamos para Start Update, nós podemos desenhar as nossas funções. Então, todas essas estruturas também usam escopos, e aí é necessário que você tenha essa compreensão e saiba como funciona para saber administrar os seus dados e o quanto de memória, que nós chamamos de memory footprint, né? O quanto de memória você vai utilizar enquanto aquele script está vivo. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo tenha adicionado a você conhecimento, você gostou, por favor, deixa seu like, é muito importante para que esse canal continue crescendo. E se você gostou dos demais conteúdos, siga o canal para continuar recebendo essas novidades. E se você quiser continuar seu aprendizado e colocar a mão na massa, sugiro que você acesse esse vídeo aqui, ó. Mas também tem esse, se você quer ter uma compreensão um pouco mais geral da Unity.